Olá galera, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo do meu canal, né? Para quem não me conhece, meu nome é Cleidson e meu nome é Cleidson e eu venho com esse vídeo com a intenção de poder servir como base de estudo para vocês, né? Que eu, assim, nos tempos de hoje, vejo que há muita necessidade, sim, da gente poder conhecer mais um livro muito importante. Um livro importante para mim, para você, para todos nós. É um livro que conta relatos, é um livro que tem histórias de pessoas que foram realmente muito importantes na sociedade humana e conta também a história de uma pessoa que, no meu ponto de vista, eu considero ser a maior pessoa que já pisou aqui na Terra, né? Que é o Filho de Deus Todo-Poderoso, né? Criador do céu e da terra, que foi Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, vocês já pararam para pensar nisso? Então, galera, para a gente ter assim um estudo mais entendido a respeito disso, a gente tem que ter um contato, sim, um contato com o livro mais impresso do mundo, que acredito eu que vocês possam ter em casa, sim, que é a Bíblia. É o livro que é mais impresso em toda a terra habitada, mas porém, infelizmente, é o que é menos lido. Às vezes só fica ocupando uma parte de algum lugar em uma casa. Infelizmente, essa é a realidade. Mas, galera, então gostaria de chamar a atenção para vocês sobre esse livro, que é a Bíblia. Então, galera, se a gente quer ter, sim, um relacionamento achegado com o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, devemos, sim, abrir nossos corações para aprender mais a respeito desse livro tão fantástico, onde tem exemplos de pessoas que foram muito especiais para nós e principalmente para Deus. Então vamos lá, galera, vamos abrir nossos corações e vamos falar sério. A Bíblia, sim, é um livro que precisamos ler e dedicar muito tempo a ela, porque ela contém muitas coisas muito importantes, não só para a nossa vida, mas para todo dia que nós estivermos aqui sobre essa terra. Então, galera, vou especificamente nesse vídeo, estudar um pouco a Bíblia juntamente com vocês. Então, vamos saber mais informações desse livro tão especial assim, que é a Bíblia. Então, quais são as informações importantes que a Bíblia contém? E quem que é o autor da Bíblia? E por que você deve estudar a Bíblia? Então vamos aprender sobre esses 3 pontos, né, galera? Então vamos lá. Então, que informações importantes contém a Bíblia? Então, a Bíblia, ela é uma dádiva preciosa de Deus. É como a carta de um pai amoroso aos filhos. A Bíblia, ela nos conta a verdade sobre Deus, quem Ele é e o que representa. A Bíblia também, ela explica como lidar com problemas e como conseguir verdadeira felicidade. Vejam bem, galera, temos esse livro e às vezes não encontramos qual que é a verdadeira felicidade, né? Que está registrado nas passagens desse livro. Infelizmente não é tão bem entendida. Então vamos lá.
Então a Bíblia, ela nos diz o que temos de fazer para agradar a Deus. Então, somente a Bíblia, ela contém todos os princípios fundamentais para que nós possamos agradar o nosso amoroso Criador, Deus Pai Todo-Poderoso. Então, para sabermos um pouco mais sobre isso, vamos ler no livro de Salmos, capítulo 1, versículo de 1 ao 3. Salmo capítulo número 1, Salmos capítulo número 1, versículo de 1 ao 3. Se vocês tiverem essa oportunidade, peguem também as suas Bíblias para a gente fazer essa leitura, que vai ser muito interessante. Então, Salmo capítulo 1, versículos de 1 ao 3, diz o seguinte: Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos maus, não pisa no caminho dos pecadores, nem se senta com o grupo dos zombadores. Mas seu prazer está na lei de Jeová, e ele lê a sua lei em voz baixa, dia e noite. Versículo 3. Ele será como uma árvore plantada junto a correntes de água, uma árvore que dá fruto na sua estação e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer será bem-sucedido. Então, o que isso mostra para a gente? Que a pessoa que anda com Deus e aprende os mandamentos dele, ele vai ser como uma árvore muito forte, uma árvore firme, com suas raízes profundas. Então, isso é maravilhoso. Então, né, pessoal, a gente tem que... Então, o que esse capítulo e versículo ensina para a gente? Que a gente tem que saber até escolher com quem fazemos amizades, não é mesmo? Então, não é com todo mundo que a gente precisa estar tendo um vínculo afetivo, né? Porque pode corromper os bons hábitos que a gente pode estar tendo e adquirindo no decorrer da nossa vida. Então, galera, sabendo disso, então, diz aqui no versículo 3 que a pessoa que faz o que a lei de Deus pede será como uma árvore plantada junto a correntes de água, uma árvore que dá fruto na sua estação, né? Uma árvore frutífera. E é isso que a gente precisa, que cada um de nós possamos dar frutos, porque existem muitas pessoas que não tiveram conhecimento desse livro tão especial que hoje nós temos a oportunidade de termos nas nossas próprias casas. Então vamos lá, galera. Vamos entender outro capítulo e outro versículo. E lembrando, galera, muitos, gostaria de frisar isso com vocês, muitos líderes religiosos fizeram e continuam fazendo, infelizmente, o que não era para fazer, que é retirar o nome mais sagrado que existe nas Sagradas Escrituras, que é o nome de nosso Pai maravilhoso, o Pai de Jesus Cristo, isso mesmo, Jeová. Em outras traduções bíblicas, vemos o nome Yahvé, Javé, e então, galera, é um nome que não deveria ser retirado das Sagradas Escrituras, pois precisamos saber sim o nome do Deus Pai Todo-Poderoso, para que nós possamos dirigir sim a Ele em oração. Então, como eu li nesse Salmo capítulo 1, versículos de 1 ao 3, a gente nota que tem um nome, que é Jeová. Eu utilizo uma Bíblia que o nome de Deus foi mantido em todos os escritos dela. Beleza, galera? Então vamos lá. Vamos fazer outra leitura da Bíblia. Agora eu gostaria que vocês acompanhassem comigo
o livro de Isaías, capítulo 48, versículos 17 e 18. Então, Isaías, capítulo 48, versículos, vamos ver aqui, capítulo 48, versículos 17 e 18, diz o seguinte: Assim diz Jeová, seu resgatador, o Santo de Israel: Eu, Jeová, sou seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você, aquele que o guia no caminho em que deve andar. Versículos 18. Como seria bom se você prestasse atenção aos meus mandamentos, então a sua paz se tornaria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Entenderam, gente? A profundidade que é as escrituras da Bíblia. Então, é de muito proveito aprender. Fala aqui, ó, no finalzinho do versículo 18, fala: Então a sua paz se tornaria como um rio, se a gente prestasse atenção aos caminhos que Jeová escreveu na sua Bíblia, que a gente tem hoje à nossa disposição. Então vamos lá. Então, com esses trechos a gente consegue responder a essa primeira pergunta: que informações importantes contém a Bíblia? Então, a Bíblia, ela contém informações muito importantes. Ela contém a verdade sobre Deus, ela explica como nós podemos lidar com nossos problemas e como conseguir verdadeira felicidade. Isso mesmo, galera. Então, essa pergunta já está bem respondida. Agora vamos passar para a segunda pergunta, que diz o seguinte: quem é o autor da Bíblia? Vamos responder essa pergunta baseada na Bíblia. Então, para a gente entender um pouco sobre a Bíblia, a gente tem que entender que ela foi escrita por uns 40 homens durante um período de 1.600 anos, a partir de 1513, antes da era cristã. Ela é composta de 66 livros pequenos. Vejamos bem, em algumas religiões existem mais livros que foram acrescentados. Em outras religiões existem esses 66 livros que a gente considera como livros canônicos, né? Que tem inspiração, que tem ligação com os outros restantes dos livros que a Bíblia contém. Então são 66 livros. Os escritores da Bíblia foram inspirados por Deus a escrever os pensamentos dele, não seus próprios pensamentos. De modo que Deus no céu, não algum homem na terra, é o autor da Bíblia. Como sabemos disso? É só a gente pegar a Bíblia e abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, vai responder para a gente. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz o seguinte: Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça. Versículo 17. A fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Então, a Bíblia, ela é inspirada por Deus, mas ela não foi escrita por Deus. Ela inspirou, na verdade, Jeová inspirou homens a escreverem a Bíblia, a sua palavra. Então, foi uma inspiração que o próprio Deus Todo-Poderoso deu aos seus que queriam
pôr a ideia dele na palavra dele, na Bíblia. Entendeu, galera? Então, como está registrado aqui, a Escritura é inspirada por Deus, a Bíblia é inspirada por Deus. Aí vocês perguntam, mas como? Como essa Bíblia, esse livro antigo que a gente tem hoje, é inspirado por Deus? Porque como ela foi escrita por várias pessoas, nenhuma parte da Bíblia contradiz a outra. Se a gente for analisar e fazer um estudo profundo, a gente chega à conclusão que uma parte faz referência a outra parte, uma parte tem ligação com outra parte. Então isso é muito interessante. Vamos ler também vamos ler 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 ao 21. Pois acima de tudo, vocês sabem que nenhuma profecia das Escrituras se origina de interpretação pessoal. Versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus, conforme eram movidos por Espírito Santo. Espírito Santo é uma força que faz com que Jeová usa para agir em nós. É uma força ativa. E o Espírito Santo, ele tem muito poder para que a vontade de Deus possa acontecer. Entendeu, galera? Então é isso. Então, ela não foi produzida pela vontade dos homens, mas os homens falaram por parte de Deus. Então isso é muito interessante a gente saber isso. Então, a segunda pergunta, quem é o autor da Bíblia? O autor da Bíblia, como a gente já ouviu falar, é o próprio Jeová. Ele sim é o autor da Bíblia, o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então vamos para a terceira pergunta, vamos tentar responder ela. Então espero que até o momento vocês possam estar tendo alguma compreensão. E vamos entender a terceira pergunta, por que você deve estudar a Bíblia? Porque isso é algo importante. Deus certificou-se de que a Bíblia fosse copiada e preservada com exatidão. Mais Bíblias foram impressas do que qualquer outro livro. Nem todos se agradam de que você estude a Bíblia, mas não deixe que isso o impeça. Seu futuro eterno depende de você chegar a conhecer a Deus e de fazer a sua vontade, apesar de qualquer tipo de oposição. Então vamos ler Mateus capítulo 5, versículos de 10 ao 12. Mateus capítulo 5, versículos de 10 ao 12. Felizes os que são perseguidos. Vamos ver se é isso mesmo. Mateus capítulo 5, versículos 10 ao 12. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque a eles pertence o reino dos céus. Versículo 11. Felizes são vocês quando as pessoas os insultam e perseguem e mentindo dizem todo tipo de coisas más contra vocês por minha causa. Alegrem-se e fiquem cheios de alegria, porque a sua recompensa é grande nos céus, pois assim perseguiram os profetas antes de vocês. Versículo 13 diz o seguinte: vocês são sal da terra, mas se o sal perder a sua força, como sua salinidade será restaurada?
não presta mais para nada, senão para ser jogado fora, a fim de ser pisado pelos homens. Então, gente, alegria, versículo 12 fala alegria, alegrem-se e fiquem cheios de alegria, porque a sua recompensa é grande nos céus, pois assim perseguiram os profetas antes de vocês. Então, a Bíblia é um conhecimento que a gente tem que adquirir e cultivar. Beleza, pessoal? Vamos para outro trecho da Bíblia, que é João capítulo 17, versículo 3. João capítulo 17, versículo 3. Isto significa vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. Então vamos entender esse trecho. Vida eterna. Vocês já pararam para pensar o que significa isso? Não é morrer, viver para sempre, ter eternidade. Então, para a gente ter essa eternidade, precisamos obter, sim, conhecimento. Aqui fala de duas pessoas. Para conhecer o único Deus verdadeiro, quem é esse Deus? Jeová. E aquele que ele enviou, que é Jesus Cristo. Então, devemos adquirir o conhecimento dessas duas pessoas. Devemos buscar, obter conhecimento, sim, a respeito dessas duas pessoas, que é Jeová e Jesus Cristo. Então, respondendo à pergunta, por que você deve estudar a Bíblia? Então, vamos lá. A gente tem que estudar a Bíblia, que o nosso futuro vai depender do que a gente aprender sobre a Bíblia. O conhecimento que a gente adquirir vai fazer com que a gente obtenha, sim, a vida eterna num futuro bem próximo. E não vou mentir não, pelas coisas que estão acontecendo, esse futuro está muito próximo de acontecer, né? E muitas coisas que estão acontecendo, não só aqui no Brasil, mas em toda a terra habitada. Então isso chama muita atenção e precisamos sim aprender cada vez mais da palavra de Jeová. Então é isso. Por que você deve estudar a Bíblia? Porque o futuro de cada um de nós depende da gente conhecer a Deus e fazer a vontade dele, apesar que tenhamos alguma oposição, alguém que é contra. Beleza, galera? Então esse é o livro que gostaria de apresentar a vocês, que é as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Aqui a gente consegue obter um conhecimento que é conhecimento de vida eterna. Então vamos cultivar assim, adquirindo cada vez mais amor pelas palavras do nosso amoroso Criador. Ouvir o galo está cantando e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar seu like, né? E deem um like, inscrevam no meu canal para mais vídeos e comentem também, deixem comentário abaixo no vídeo e compartilhem, né, para mais pessoas, para que mais pessoas aprendam cada vez mais da palavra do nosso amoroso Criador. Então é isso aí, galera. Desejo um ótimo dia para todos vocês e que o conhecimento do nosso Pai Celestial se torne abundante em nossas vidas. Um forte abraço, tudo de bom e um ótimo dia que está amanhecendo. Um excelente dia para cada um de nós, ou uma excelente noite, né? Não sei que horas que vocês estão vendo esse vídeo, mas um forte abraço a todos vocês. Fiquem na paz
e que Jeová e nosso amoroso Filho que Jeová enviou para a terra, né, esteja com a gente. Então, que Jeová nos abençoe e que Jeová nos acolhe e possa nos acolher em tuas mãos, por intermédio do seu amado Filho, Jesus Cristo. Um forte abraço para vocês, tudo de bom e até mais.